E basicamente, para fazer a solução por séries, o que você vai precisar, né, é supor uma solução da forma adequada. Né? Lembrando, de uma equação diferencial, geralmente a forma geral que ela vai aparecer é y duas linhas, mais p de t y linha, mais q de t y igual a uma função g de t. E aí, para soluções por séries, geralmente você vai ter uma função que você tem coeficientes variáveis. Geralmente não, dá para resolver também equações, aquelas comuns, de coeficiente constante, mas ela ajuda mais, né, nos casos que aquelas lá não tem um método para a gente resolver. Então, o que você tem que fazer? Você tem que supor a solução do formato certo. E qual que é uma solução que vai ajudar a gente? É você supor que a solução tem o formato de uma série de potência. Qual série de potência? Somatório de 1 a n, x elevado a n, aqui você tem um coeficiente, com n igual a zero até infinito. Agora, eu quero que você pense nesse somatório aqui como visualizar. Quando você olhar o somatório, você tem que visualizar o que é isso daqui. Se eu colocar o n igual a zero, eu vou ter aqui o a zero. E x elevado a zero, que não tem nada aqui. Se eu colocar o 1, eu vou ficar com a1, x elevado a 1. Se eu colocar o 2, eu vou ficar com a2, x ao quadrado. E assim sucessivamente. X ao cubo. Beleza. Agora, se a gente precisa do y, a gente supõe a solução, e aí a gente deriva, né, e joga de volta na equação original. Então eu preciso saber quem é o y'. Quem é o y'. No caso aqui eu coloquei t, e aqui eu coloquei x, né, vou trocar aqui para x. Mas pode ser t ou pode ser x, tá? Tem problema que vai ter t, tem problema que vai ter x. Então, ó, estou fazendo aqui uma série admitindo que eu tenho uma função y de x, né? E derivados também. Então, quem que vai ser a derivada y' de x? Aí, antes de escrever a expressão, eu quero que você imagine, eu quero que você pense nisso aqui. Quando eu derivo essa soma, o que eu tenho? Derivada de a0 é constante. Então vai ficar zero. Mais, a derivada desse aqui vai dar o quê? A1, né? Porque a derivada de x fica 1, então vai ficar só o a1. Aí a derivada desse aqui vai ficar a2, 2x. Então eu posso colocar aqui na frente 2a2x. E a derivada desse aqui vai ficar, ó, 3a3 x ao quadrado. Beleza. Agora, observe que a derivada de uma soma de termos é simplesmente, né, a derivada de cada termo. Ou seja, eu posso imaginar que eu vou derivar o termo genérico. Né? Então, eu vou escrever aqui somatório de n igual a zero até infinito. Aí eu vou ter aqui o an, só que eu vou ter o n x elevado a n menos 1. Ou seja, eu simplesmente fiz a derivada do termo x elevado a n. Cai o n, subtrai 1. Só que aqui que está a sacada. Olha só, o primeiro termo aqui é zero. Se ele é zero, ele não ajuda em nada. Você concorda? Então, eu poderia também começar esse somatório do 1 e não haveria nenhum prejuízo. Então, eu também posso, em vez de usar apenas esse formato aqui, eu também posso usar a série começando com n igual a 1. Aí eu vou ter aqui o an, n, x elevado a n menos 1. E, além disso, é muito conveniente, geralmente, a gente trabalhar com x elevado a n. Tá? Como aqui está x elevado a n menos 1, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma troca de índice. Como que é essa troca de índice? É bem assim. Se você andar um para frente aqui nesse somatório, no índice do somatório, aqui todo mundo que tem n tem que andar um para trás. Se você andar um para trás aqui, aqui todo mundo tem que andar um para frente. Então, se eu quiser trazer esse x elevado a n menos 1 para ficar igual a n, eu tenho que fazer ele andar uma unidade para frente. Então, esse vai andar uma unidade para frente, esse também, e esse aqui vai andar uma unidade para trás. Então, eu vou ficar com somatório de n igual a zero até infinito, a n mais 1, ó, andou um para trás, então aqui andou um para frente. N virou n mais 1. Esse n aqui também vira n mais 1. E esse n aqui vira n mais 1, então vai ficar n mais 1 menos 1, que vai dar n. X elevado a n. Então pronto. Olha que interessante. Eu tenho aqui 3 formatos que eu posso trabalhar com o y'. E todos eles geram exatamente essa sequência aqui, se você observar. É só você verificar, ó. Se eu, pegando essa aqui, por exemplo, se eu colocar o 1, vai ficar a1 vezes 1, x elevado a 1 menos 1, que é 0.
Então, x elevado a 0 dá 1, ou seja, gera esse termo. Se eu colocar o n igual a 2, vai dar A2 vezes 2, x elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, vai ficar x sem com a potência 1, né? Essa aqui também, ó, se eu colocar o n igual a 0, vai ficar A0 mais 1, que é A1. 0 mais 1, que é 1. A1 vezes 1 dá, 1, dá o próprio A1. E x elevado a 1, perdão, x elevado a 0, que dá 1. Então, ficou A1 sozinho. Se eu colocar o n igual a 1, vai ficar A2. Aqui vai ficar 2 também. E aqui vai ficar x elevado a 1, que é esse termo. Então, todos esses somatórios aqui funcionam como y'. Aí você vai poder escolher qual que você vai usar. Entendeu? Dependendo do exercício, tem um que é mais conveniente, tem o outro que é mais conveniente. E aí, seguindo esse mesmo raciocínio, basta a gente fazer o quê? Y duas linhas. E aí, pensa primeiro na ideia do que acontece se você derivar essa soma. Ó, derivada de 0 é 0, a derivada do A1 é 0, e a derivada do 2A2x fica só 2A2. A derivada do 3A3x ao quadrado vai ficar, o 2 vai cair, vai ficar 6A3x. E assim sucessivamente. Aí, olha só, agora você tem dois que são 0. Então, primeiro passo, vamos derivar esse termo aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, somatório de n igual a 0 até infinito. Aí eu já tenho o AN, já tenho aqui o n, só que vai derivar de novo. Então, vai cair aqui o n menos 1. E eu vou ficar com x elevado a n menos 2. Então, essa é a primeira forma que a gente tem para o y duas linhas. Aí a gente faz a mesma coisa. Isso aqui é igual ao quê? É o mesmo que eu começar do n igual a 1 e é o mesmo que eu começar do n igual a 2, porque os dois primeiros termos são 0. Então, eu também posso escrever somatório de n igual a 2 até infinito. Então, a gente tem essa expressão. Aí, eu também posso fazer assim como eu fiz aqui. Eu vou fazer o quê? Como eu tinha um índice 1, voltou para o zero, porque aqui também tinha x elevado a n menos 1, aqui eu tenho x elevado a n menos 2. Como geralmente é conveniente a gente trabalhar com x elevado a n, o que eu vou fazer? Eu preciso voltar 2 nesse índice para ficar x elevado a n. E aqui ele vai... Perdão, eu preciso andar 2 aqui para frente. Para esse índice aqui ficar x elevado a n, isso, ele está subtraindo 2, então eu preciso somar 2. Aí aqui vai subtrair 2. Então eu vou ter o quê? Somatório de n igual a 0 até infinito, ou andou 2 para trás. Então aqui todo mundo que tem n vai andar 2 para frente. Eu vou ficar com a n mais 2. Esse n vai virar n mais 2. Esse n aqui vai virar n mais 2, então vai ficar n mais 2 menos 1, que dá n mais 1. E esse n aqui fica n mais 2, vai ficar n mais 2 menos 2, que dá n. Então, pronto, agora eu tenho essa expressão, essas três expressões para o y' e essas três para o y duas linhas. Partindo disso aqui, você tem que conseguir desenvolver isso aqui. Então, basicamente, o que você precisa fazer na hora de resolver uma equação, né, por solução por série de potências é inserir y, y', y duas linhas na equação original e manipular. Aí você vai manipular e achar quem? O AN. Os ANs, no caso, né? O AN seria o termo geral, mas você vai procurar os coeficientes, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Tem duas situações, basicamente, que podem acontecer. Vamos lá. Vamos começar aqui vendo um exemplo, que é uma equação mais tranquila, que, na verdade, dá para resolver também usando os métodos que a gente já conhece, tá? Ela é de primeira ordem, bem tranquila. Então, você poderia resolver ela como linear, você poderia resolver ela como separável, certo? Ó, se fosse fazer ela como separável, aqui bem rapidinho, ó, ficaria dy dx é igual a passo y para o outro lado, y, passo y para cá, o dx para lá, vai ficar 1 sobre y dy igual a dx, integra dos dois lados, vai dar ln do módulo de y igual a integral de 1, fica x, né? Mais constante. Passo o ln para lá, vai ficar módulo de y igual a e elevado a x mais k. Tirando o módulo, a gente vai ter mais ou menos, aí esse e elevado a x mais k pode virar um e elevado a x, e elevado a k. Então, eu poderia colocar aqui e elevado a k e e elevado a x. E eu posso transformar isso aqui em uma outra constante, chamar de c, e elevado a x. Então, olha só, essa é a solução da equação, de um jeito que a gente já sabe fazer. Só que a gente vai fazer ela por série de potências, só para exemplificar. Então, ó, vamos lá, como que a gente vai resolver essa equação usando série de potência? Você vai ter que simplesmente pegar aqui quem
quem que você vai usar? Ó, o que a gente quer quando a gente está resolvendo por solução de série de potências? A gente quer duas coisas. A gente vai querer que o somatório fique com o mesmo índice, né, de todo mundo, para a gente poder juntar os somatórios. E a gente também vai querer que o x elevado a alguma coisa fique com a mesma potência. Não precisa obrigatoriamente ser x elevado a n. Se tiver todo mundo x elevado a n mais 1, ok. Se tiver todo mundo elevado a x a n mais 2, ok. Então, você tem que lembrar disso. Tem duas coisas que a gente quer quando a gente está resolvendo por série de potência. Que o somatório fique igual e que as potências fiquem igual de x. Então, ó, eu posso pegar esse y' aqui, que já tem o n igual a zero e já tem o x elevado a n. E esse aqui, para o y, já tem o n igual a zero e já tem o x elevado a n. Então, eu vou escolher esse e esse. Você observa que se eu escolhesse esse aqui, né, eu ficaria com n igual a zero e x elevado a n menos 1. E aí ia ficar diferente. Então, esses dois, para essa equação, são mais convenientes. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse vai vir para cá. Aí eu vou ficar com somatório de n igual a zero até infinito. De quê? Vai ficar, ó, a n mais 1. A n mais 1. N mais 1, x elevado a n. E aí, menos esse aqui. Somatório de n igual a zero até infinito. A n, x elevado a n, igual a zero. Beleza. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem já uma situação boa, porque a gente tem somatório com n igual a zero e tem o x elevado a n. Quando você tem essas duas coisas, aí você sempre tem que se certificar. O somatório com o mesmo índice e a mesma potência. Você pode juntar os somatórios e escrever tudo como um único somatório. Ó, a n mais 1, n mais 1, x elevado a n, menos a n, x elevado a n. Aí eu posso ainda posso colocar em evidência o x elevado a n. Então eu vou ficar com o somatório de n igual a zero até infinito, a n mais 1, né? Por isso que a gente quer ele com a mesma potência, para poder conseguir colocar em evidência. A n mais 1 menos a n, x elevado a n, igual a zero. E, como a gente não quer que o x seja zero, né? Porque se o x for zero, a solução vai ser y igual a zero. Porque olha o formato da solução. Veja que o y, ele é somatório de a n, x elevado a n. Sou tudo isso aqui. Se o x for zero... Na verdade, eu ainda falei errado. Se o x for igual a zero, né, só vai sobrar o a zero. Né? No caso aqui, se o x for zero, só vai sobrar o a1. Se o x for zero, só vai sobrar esse termo aqui, 2 a 2. Geralmente, você vai ter como condições iniciais, dado para você, y de zero igual a alguma coisa, que aí vai ser justamente o a zero, e y' de zero igual a alguma coisa, que vai dar justamente o a1. Aí é assim que você determina o a zero e o a1, em vários casos, né? Então, isso aqui vai ser igual a zero, né? Porque a gente não quer que o x seja zero. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Aí, colocando isso aqui igual a zero, o que a gente vai ter? Ó, a n mais 1, n mais 1, menos a n, igual a zero. Aí passa para cá o n, vai ficar a n mais 1, n mais 1, igual a n, e o a n mais 1 é igual a 1 sobre n mais 1 vezes o a n. Essa daqui é a chamada relação de recorrência, ou equação de recorrência também. Então, relação de recorrência. Olha que interessante, ela vai te dar, para cada an mais 1, para cada an, ela te dá o próximo, o an mais 1. Então, acabou quando chegou na relação de recorrência? Não. Agora você precisa tentar descobrir quais são os coeficientes, né? Afinal, a gente tem a solução com esse formato aqui. Esse é o nosso y inicial que a gente supôs. Y igual ao somatório de an, x elevado a n. A gente quer saber qual é o formato dessa solução. Lembrando que a gente já resolveu, inclusive, e deu isso aqui. A gente precisa saber como que eu transformo essa informação nisso aqui. Vamos lá. Ó. O que você vai fazer? Então, você vai escrever alguns termos. Achou a relação de recorrência? Escreva alguns termos para você identificar qual o padrão que está tendo com os ANs. O A0, a gente não tem como saber quem é, porque vai depender da condição inicial. Então, ele fica lá, A0.
O A1 vai ser quando aqui é 0, né? Então, se aqui for 0, dá para eu achar o A1. Ó, quando o n é 0, eu vou ter o A1 igual ao quê? 1 sobre 1 vezes a 0. Ou seja, nesse caso aqui, o A1 ficou igual a 0. 1 sobre 1 a 0. O A2 vai ser o quê? 1 sobre 2, né? Sempre vai ser igual aqui. 1 sobre 2, né? Se o índice é 2, aqui é 2 também. E aqui subtrai 1. A1. Mas o A1 é igual ao quê? 1 sobre 1 a 0. Ou simplesmente a 0. Então vai ficar 1 sobre 2 a 0. O A3 vai ser o quê? O A3 vai ser 1 sobre 3 vezes A2. Só que o A2 é 1 sobre 2 a 0. Então eu vou ter 1 sobre 3, 1 sobre 2 a 0. O A4 vai ser 1 sobre 4 a 3. Só que o A3 é 1 sobre 3, 1 sobre 2 a 0. Está começando a perceber um padrão? Olha só. 2, 2. 3, 3 vezes 2. 4, 4 vezes 3 vezes 2. Isso, fatorial. Então, o A5 vai ficar 1 sobre 5 A4, que é 1 sobre 5 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 2 a 0. Ou seja, o nosso nosso coeficiente AN vai ser o quê? 1 sobre n fatorial vezes o A0. Certo? Então, pronto. Olha que interessante. A gente conseguiu descobrir. Então, se eu já sei o AN em termos do A0, eu posso reinserir aqui o AN. Então, quem que vai ser o Y? O Y vai ser o somatório de n igual a 0 até infinito de 1 sobre n fatorial a 0 x elevado a n. Que eu posso ainda reorganizar e colocar aqui o A0. Aí eu vou colocar ó, x elevado a n sobre n fatorial. E ainda mais, eu posso colocar o A0 fora do somatório, porque ele é uma constante, né? Vai ficar aqui somatório de x elevado a n sobre n fatorial. E aí, se você se recordar bem, somatório x elevado a n sobre n fatorial é justamente a série de Taylor da função exponencial. Ou seja, isso aqui é A0 é elevado a x. Então, eu tenho o quê? Justamente a solução que nós tínhamos. Uma constante vezes a exponencial. É claro que, nesse caso aqui, parece que foi um trabalho gigantesco para chegar numa solução simples. Mas é porque esse é um problema que a gente já tinha uma solução simples conhecida, uma forma simples de resolver. Mas tem equações que a gente não vai ter essa formazinha simples de resolver. Um métodozinho que já resolve. Então, usando esse método, você consegue da mesma forma chegar na solução. Nem sempre você vai chegar numa solução assim bem certinha. Às vezes você deixa a solução mesmo em termos da própria série. Às vezes você nem consegue encontrar uma fórmula para o AN. De tão complexo que fica, às vezes você consegue encontrar aqui os termos e você nem consegue chegar numa expressão aqui, assim, certinho para o AN. Aí o que você tem que fazer é colocar o quê? Por exemplo, y igual, aí você escreve os primeiros termos e aí você chega na solução. Agora a gente vai fazer um outro exemplo que é mais difícil.